Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os alunos da Escola de Pregadores e Iniciantes. Que Deus abençoe a todos os pregadores que está estudando aqui juntamente conosco e a todos os novos inscritos aí do nosso canal. Antes de nós entrarmos na aula da Escola de Pregadores e Iniciantes, nós vamos aqui pedir para você inscrever no nosso canal. Você que ainda não faz parte do nosso canal, inscreve no nosso canal, aperte o sininho e dê o seu like. Comente também nos comentários se você gostou desse vídeo que nós vamos fazer agora sobre a Escola de Pregadores e Iniciantes. Nós estamos aqui na segunda parte, que todo pregador tem que saber, que é a teoria, né? Nós falamos sobre o dom e a teoria, e tem também a terceira parte, que é a prática. Mas nós estamos aqui na teoria da palavra, amém? Glória a Deus, na teoria da palavra. Então nós aprendemos na aula passada sobre como formar, como fazer uma pregação, né? As três fases de fazer uma pregação. Toda pregação tem que ter começo, meio e fim, né? Nós aprendemos. E agora nós vamos aprender nessa aula sobre a divisão da Bíblia Sagrada. Vamos aprender a divisão que há na Bíblia Sagrada, as divisões. Amém? Nós vamos aprender, amados, a teoria. A palavra do Senhor nos diz, que nós vamos ler novamente, né? Glória a Deus. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Se os irmãos veem que eu estou olhando um pouco aqui para baixo, é porque eu escrevo, né? Eu faço a aula escrita aqui no meu caderno, e depois é que eu vou falar no vídeo, né? Como eu estou falando agora, para os irmãos. Então, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui, para não se perder no conteúdo a qual nós estamos falando, amém? Então nós vamos aprender sobre as divisões da Bíblia Sagrada em nome de Jesus. Mas antes, abra sua Bíblia aí em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, que diz assim: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então nós estamos aqui aprendendo, né? Crescendo na graça e no conhecimento. Tem muitas pessoas que acham que não precisa aprender a palavra, não precisa aprender sobre a Bíblia Sagrada, glória a Deus, porque o Espírito Santo vai dar entendimento, vai mostrar tudo, né? Só que a própria Bíblia diz que o Senhor, ele separou profetas, pastores, mestres, doutores, ou seja, o Espírito Santo separou os mestres, né? Separou para ensinar. Glória a Deus. Então, o Espírito Santo, ele nos separou. Jesus disse também: ide fazer discípulos, né? Como é que se faz discípulo, né? Ensinando. Glória a Deus. Então nós estamos aqui na aula de pregadores iniciantes, glória a Deus, trazendo um pouco do conhecimento que a gente tem. Louvado seja Deus, porque eu não tenho um conhecimento profundo, mas com certeza o conhecimento que Deus me deu poderá e pode fazer você um pregador do Evangelho, fazer você um homem ou mulher que ministre a palavra do Senhor com poder e autoridade. Amém? Glória a Deus. Então nós estamos na teoria da palavra. Teoria, nós que somos pregador do Evangelho do Senhor Jesus, temos que conhecer a palavra. Glória a Deus, né? É importante o pregador ter a mente aberta para a palavra do Senhor, né? Ter o conhecimento, ter o entendimento da palavra de Deus. Glória a Deus, né? Então, glória a Deus. Então, neste vídeo nós vamos aprender as divisões da Bíblia Sagrada. Ela tem umas divisões, nós temos que ter o conhecimento para saber o que estamos estudando, né?
Então, toda vez que nós formos ler a palavra, nós temos que ter um entendimento, conhecimento da Bíblia. Isso aqui nós aprendemos em aula de teologia, o que eu vou lhe ensinar agora. Algumas coisas nós aprendemos na aula de teologia, outras coisas a gente mesmo, o Espírito Santo mesmo nos dá a orientação. Então nós vamos para as divisões da Bíblia. A Bíblia, irmão, ela tem divisão maior, as duas divisões maior que há na Bíblia, né? A divisão da Bíblia, o Evangelho, glória a Deus. Então a Bíblia, amados, ela é dividida, a maior divisão é Velho Testamento de Novo Testamento, não é assim? Essa nós temos a maior divisão da Bíblia. Velho Testamento, Novo Testamento. Glória a Deus. O Velho Testamento é a divisão de Gênesis a Malaquias, né? É chamada assim, amados, primeiro, para nós ter a maior compreensão, para encontrar as Sagradas Escrituras. Segundo, para separar o Velha Aliança da Nova Aliança. Dentro da divisão do Evangelho Testamento, nós temos, então, glória a Deus, esses foram os motivos de ter essa maior separação da Bíblia Sagrada, né? Para quê? Para que nós venhamos diferenciar, ter a divisão do Velho Testamento, que é de Gênesis a Malaquias, para o Novo Testamento, que é do Evangelho de Mateus ao livro do Apocalipse. Glória a Deus, essas são as maiores divisões, as duas maiores divisões da Bíblia Sagrada. E dentro do Velho Testamento, nós vamos ter mais outras divisões, né? Nós vamos ter os livros históricos, os livros poéticos, né? Louvado seja Deus. E os livros proféticos, nós vamos ter mais 4 divisões dentro do Velho Testamento, né? Louvado seja Deus. Ou seja, os livros históricos, a divisão, livro poético, livros proféticos, que esses livros proféticos são divididos em 2, profetas maiores e profetas menores. Glória a Deus. Então esse é um estudo importantíssimo, né? Então, quais são os livros históricos? Quais são os livros históricos? Eu escrevi aqui, de Gênesis a Jó, ao livro de Jó, todos esses livros são históricos. De Gênesis ao livro de Jó, nós temos livros históricos, né? Glória a Deus. Livros poéticos. Quais são os livros poéticos? Os livros poéticos são Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Glória a Deus. São 4 livros poéticos dentro da Bíblia, da divisão da Bíblia. Você quiser anotar, né? Pega um caderno aí, anote. Livros. Quais são os livros históricos? De Gênesis a Jó. Quais são os livros poéticos? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Sabedoria de Salomão. Louvado seja Deus, são livros poéticos. Agora, quais são os livros proféticos? Então, livros proféticos é dividido em 2, profetas maiores e profetas menores. Quais são os profetas maiores? Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Zacarias, Malaquias e Miqueias, né? Então estes são os livros proféticos dos profetas maiores. Os profetas maiores. E os profetas menores? Os profetas menores Joel, Amós, né? Amós, Obadias, Jonas, Naum, Abacuque, Safonia e Ageu. Amém? Estas são as divisões
da Bíblia Sagrada. Então, ao todo, nós vamos ter a maior divisão, vamos resumir novamente, a maior divisão da Bíblia é do Velho Testamento e Novo Testamento, né? Dentro do Velho Testamento nós temos mais 4 divisões, que são livros históricos, livro poético, livro proféticos, que é profeta maiores e profeta menores. Então, dentro do Velho Testamento nós temos 4 divisões, que são essas 4 tipos de divisões que eu acabei de falar para vocês. Glória a Deus. Amém? Então é importante você escrever, você comentar, né? Se tiver alguma dúvida, vai lá no grupo dos pregadores iniciantes, tire sua dúvida, nos chame lá no privado, né, no nosso WhatsApp, ou até mesmo comente aqui, que depois eu vou estar respondendo os comentários no YouTube. Amém? Então o que acontece? Nós temos essa divisão. Agora você pode estar nos perguntando, mas por que é chamado livro histórico? Por que é chamado livro poético? Por que é chamado livro profético? E por que são profetas menores e profetas maiores? Eu vou explicar agora para vocês. Glória a Deus. Por que livros históricos? De Gênesis a Jó, nós temos os livros históricos. Então, esses livros históricos, por que é chamado livros históricos dentro da teologia da Bíblia Sagrada? Ou seja, os livros históricos é assim chamado porque o conteúdo que é passado nesses livros são conteúdos históricos, né, de histórias que é contada, inclusive os judeus, ele tem os livros históricos como história, que é sempre contada de geração em geração, né? Aleluia. As histórias sempre são contadas de geração em geração. Glória a Deus. Então você vai ver que os livros históricos não pode ser livro poético. Por quê, pastor? Porque poético, poesia, é como se fosse uma canção, né? Como se fosse uma canção, né? De uma personagem que compôs essa canção, ou que compôs uma melodia, ou que compôs uma sabedoria, tá entendendo? Por isso que os livros históricos não podem ser livro poético. Pastor, e o que são livros poéticos? Acabei de ensinar. Os livros poéticos, por que é dado esse nome? Porque eles são livros que têm um conteúdo de poesia. Por exemplo, poesia se faz no louvor, poesia se faz no provérbio, poesia se faz numa sabedoria, né? Louvado seja Deus. Que em ritmos de romance, né? Por exemplo, Cantares de Salomão. Se você for ler Cantares de Salomão, você vai ver que Salomão está falando para a sunamita, e a sunamita falando para Salomão de forma poética e de forma romântica, né? A romântica, né? Ali é um livro romântico. Louvado seja Deus. Tá entendendo? Então isso é um entendimento que nós temos que ter. Louvado seja Deus, para saber e compreender mais sobre a palavra de Deus. Então, por que livro histórico? Já falei. Por que livro poético? Por que livros proféticos? Livros proféticos são os profetas que Deus levantou em Israel, né? Os profetas para profetizar a palavra de Deus, profetizar em Israel, né? Então Deus levanta profetas. Aí, por que profetas maiores e profetas menores? Então eu vou dizer, sabe por que profetas maiores? Não quer dizer que os profetas maiores são melhores do que os profetas menores, não. Isso está escrito por causa do números de capítulos e de páginas de livros. Se você vê os profetas maiores, eles têm mais capítulos e mais páginas no seu conteúdo, né?
Aleluia. Tá entendendo? Glória a Deus. E os livros, profetas menores, eles têm menos capítulos e poucos livros. E poucas páginas. Tá entendendo? Então essa divisão é feita por causa disso. Não quer dizer que eles são menos merecedores, que não tiveram o êxodo, que Deus não olhava para eles como pequeno, olhava para os profetas maiores como maiores, não. Deus olhava para todos da mesma forma. Então essa foi uma divisão tirada na teologia para dar um estudo, um discernimento para a nossa vida. Então o que eu estou falando aqui para os irmãos, para os alunos, eu estou falando aqui sobre a teoria, que é o conhecimento das Sagradas Escrituras. Então, vamos lá. Glória a Deus. Qual a importância de saber das divisões para o pregador? Qual a importância de saber dessas divisões para o pregador? É importante saber e conhecer essas divisões da Bíblia Sagrada para termos, em primeiro lugar, um conhecimento da Bíblia, né? Conhecimento da Bíblia, para ter um conhecimento da Bíblia. Este conhecimento não é para nós pregarmos. Então, esse conhecimento que nós vamos ter aqui, que eu estou passando para vocês, não é para ser pregado, é para conhecer, né? Para nós ficarmos mais habilidoso com a palavra. Então, essa é um estudo, um conhecimento para nós ficar mais habilidoso na palavra. É para nós ficar mais habilidoso com a palavra. Ou seja, este conhecimento é para o pregador ter uma base de segurança. Pronto. Agora nós vamos entender. Todo pregador, ele tem que ter 4 tipos de armas. A pregação, meu irmão, o pregador que carrega o dom da pregação, a estratégia que nós temos é como se fosse uma guerra militar. Uma guerra militar. Como assim, pastor? Glória a Deus. Olha, todo o exército ele tem, primeiro, armamento guardado na base, né? Tem armamento guardado na base. Que nem precisa usá-la, mas está lá, né? Está na base. Segundo, ele tem armas na retaguarda. Para se faltar, pega chamado de reserva. Porque se faltar na guerra, faltar arma, ele tem aquela arma de reserva, né? Armas de reserva. E tem as armas de defesa, né? Todo projeto militar tem as armas de defesa que se defende, né, na batalha. E outra coisa, tem as armas de ataque. Então todo pregador ele tem que ter arma de base, arma de reserva, arma de defesa e arma de ataque. Glória a Deus. Está entendendo? O que são essas armas? Essas armas são conhecimento. São conhecimento que nós temos que ter sobre a arte da pregação. E nós vamos aprender nas aulas que vão se prosseguir todas essas armas, nós vamos aprender todos esses conhecimentos, né, diante, louvado seja Deus, para nós termos um conhecimento da palavra de Deus. Bom, pastor, quais são as armas de base? As armas de base são conhecimentos secretos. Por exemplo, esse conhecimento que eu estou falando para vocês aqui, perdão, são conhecimentos secretos, que o pregador às vezes nem vai usar esse conhecimento, mas são secretos, mas nós temos, são armas de base. Conhecimentos teológicos são armas de base que nós temos, conhecimento teológico
E outros conhecimentos são armas de base. Então, tem que ter essas armas de base. Glória a Deus. Outra coisa. As outras armas são armas de defesa. Glória a Deus. Aleluia. Não, são armas de reserva, perdão. Primeiro, armas de base, que são conhecimentos secretos. Armas de reserva, que são conhecimento básico. Conhecimentos básicos. Quais os conhecimentos básicos? Foi o que eu já falei também na primeira aula sobre a teoria. Eu falei sobre a divisão de como fazer uma pregação, né? Que é ter que ter começo, meio e fim, né? E eu falei como realizar e como fazer, está lá na aula anterior. Então, o que acontece? Essas são armas de reservas, são a base, o básico que nós temos que aprender. Louvado seja Deus, amém? Outra coisa, terceira arma, arma de defesa, né? Quais são as armas de defesa? São conhecimentos sobre o dom da palavra, que nem eu acabei de falar para os irmãos, ou seja, nós estudamos aqui sobre os dons da palavra, dom de sabedoria da palavra, o dom de conhecimento da palavra. Esses dons são armas que o Senhor Jesus ele nos deu, são armas de defesa. O Espírito Santo vai defender o pregador em cima do púlpito. Oh, glória! Eita, aleluia! Tá vendo aí, irmão, como é mistério? O Espírito Santo, ele tem as armas de defesa. Quando o pregador está no púlpito pregando, em que de repente falta ali um conhecimento, falta um pouco de conhecimento, falta ali uma palavra, né? Porque nós estamos numa guerra, a pregação é uma guerra. Então, vem ataque para querer tirar nós do controle da pregação. Então, o que acontece? Quando vem esse ataque, nós temos a defesa, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo tira o ataque, né? O ataque do inimigo, o Espírito Santo derruba e ele começa a falar nas nossas bocas, aleluia, a palavra secreta. Amém? Eita glória. Isso é o que acontece. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa, agora tem as armas de ataque. Pastor, quais são as armas de ataque? As armas de ataque é a pregação da palavra. É o sermão que você preparou para pregar. Não tem um sermão que você preparou para pregar? É as armas de ataque. Então você vai para o púlpito, o pregador vai para o púlpito, o pregador vai pregar, ele vai para atacar, né? Ele vai atacar o inimigo. A pregação que ele está trazendo é uma pregação, uma arma poderosa que ele vai utilizar em cima do púlpito, que é o ataque, né? As armas de ataque é a pregação, é o sermão que Deus colocou no seu coração para atacar, aleluia, naquele momento, naquela hora. Amém? Essa foi a nossa aula. Deus abençoe. Vamos deixar aqui mais um pouquinho de Quero Mais, que é para que os irmãos venham chamar outras pessoas. Não se esqueça de inscrever no nosso canal, apertar o sininho aí no nosso canal, né? E Deus vai abençoar a vida de todos, viu? Poderosamente. Então, não se esqueça, dê o seu like, comente aí sobre esse estudo e até a próxima aula da Escola de Pregadores Iniciantes. Essas aulas têm sido uma bênção, E na próxima aula nós vamos aprender mais sobre as armas, né? As armas de defesa, as armas de reserva, as armas de defesa e as armas de ataque. Nós vamos estar passando para vocês armamentos espirituais, armamento para o pregador pregar a palavra. Amém? Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.